Eu quero que você abra comigo na sua Bíblia. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 9. O tema dessa mensagem é maturidade espiritual. Repete comigo, maturidade espiritual. Mais uma vez, maturidade espiritual. Fala para o teu vizinho aí para a gente quebrar um pouco desse gelo. Maturidade espiritual. Fala para ele, fica atento. Deus vai falar com você nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 ao 9. A palavra do Senhor Deus vai dizer o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Versículo 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. A palavra do Senhor Jesus, se você quer, diga amém. Coloca a mão no teu coração, vamos orar, pedir para que o Espírito Santo venha falar conosco nessa noite. Querido Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua sabedoria, o conhecimento do Santo sobre cada um de nós. Senhor, nós queremos não apenas ser ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Então eu peço em nome de Jesus Cristo, libere sobre nós mais da Tua presença, Senhor. Libere sobre nós o espírito de revelação, de sabedoria da Tua palavra, Senhor. Traga transformação dentro do nosso coração, uma renovação da nossa mente para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus. Queridos, esse é um assunto que tem falado muito no meu coração, sobre essa questão de maturidade espiritual. Quando fala de maturidade, obviamente, tem a maturidade natural do nosso próprio corpo, que ele acaba crescendo, se desenvolvendo ao longo da nossa jornada. Tanto é que eu tenho um adolescente em casa, né, e ele reclama algumas vezes de dor nos ossos, na perna. E segundo a ciência, isso acaba sendo por conta de crescimento dos ossos. E aí acaba gerando um certo tipo de desconforto e de dor. Então, o processo de maturidade, ele vai gerar um desconforto na nossa vida. Você crê nisso? Mas será que nós estamos dispostos a passar por dias difíceis, dias de dores, dias de guerras, dias de luta? Porque são exatamente nesses momentos que nós crescemos no Espírito. E quando fala maturidade espiritual, agora não está falando sobre uma maturidade física. Ele está falando sobre uma maturidade espiritual, uma vida com o Senhor. Porque na conversa de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3, nós vemos claramente Jesus conversando com Nicodemos, e aí Jesus fala assim, é necessário nascer de novo da água do Espírito. E Nicodemos diz, mas como eu sendo velho, tenho que nascer de novo, tenho que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus falando de coisas espirituais, e aí Jesus percebeu que ele não estava entendendo o que ele estava comunicando. Jesus fala, é necessário nascer de novo da água do Espírito. Porque todos nós, quando nascemos, recebemos uma certidão de nascimento. Amém? Nós recebemos. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, aquele que entregou primeiro por nós, Ele nos dá uma nova certidão de nascimento. Nós nascemos de novo. E quando nascemos de novo, nós não sabemos orar, não sabemos jejuar, não sabemos adorar a Deus, não sabemos servir pessoas, não sabemos, liderar pessoas da maneira como Jesus espera que a gente lidere. Então ali a gente precisa de um alimento
um leite, né? Não é nem um alimento sólido ainda. Então, no versículo 11 aqui que nós lemos, ele fala assim: quanto a isso temos que dizer, ou melhor, desculpa, estava lendo errado, versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, Paulo está se dirigindo à igreja de Coríntios como carnal, não como espiritual. Olha que interessante, e Paulo fala isso: eu desejo falar de coisas espirituais com vocês, mas vocês não estão entendendo nem as naturais, quanto mais as espirituais. Nós sabemos que a igreja de Coríntios era uma igreja, eu posso colocar aqui, era como se fosse um jardim de infância. Então, Paulo, ele pregou, ele plantou essa igreja e teve novos convertidos. Então, ele está falando com crianças aqui, né, nessa primeira carta. Versículo 2: deles leite e não alimento sólido. Todo mundo que tem filho pequeno, já teve filho pequeno, sabe que você não pode dar alimento sólido. Você precisa dar leite materno. Não é nem leite de vaca, muito menos de caixinha. Da Jussara, qual outra, do ninho. Não, é leite materno, leite da mãe. Porque quando a criança se alimenta desse leite, são nutrientes básicos suficientes para trazer o alimento que aquela criança necessita para aquele momento, para aquela estação. Então ele está dizendo: deles leite, não alimento sólido no começo da jornada, pois vocês não estavam em condições de receber o quê? O alimento sólido. Uma criança, um bebê não pode comer uma feijoada, irmão. É maravilhosa a feijoada, na verdade. Tem alguém que não gosta de feijoada aqui? Se você não gosta, meu Deus, vou orar por você, meu amigo. Um brasileiro que não gosta de feijoada, tem alguma coisa aí. Vamos orar, porque feijoada é do céu. Se tem uma coisa que vai ter nos céus, em nome de Jesus, porque Ele conhece os brasileiros, é açaí, feijoada e café. Porque brasileiro gosta desses 3 tipos de alimento. Não é verdade? Imagina a gente lá na glória, nas ruas de ouro, Jesus lá com a gente chama uma... Ô Jesus, vem cá, Jesus, somos brasileiros aqui, Jesus. Somos lá do Taboão da Serra. O povo gosta de açaí, o povo gosta de feijoada, o povo gosta de um café, uma prosa. Senta aí, Jesus. Então ele está falando que não estavam preparados, em condições. De fato, vocês ainda não estão em condições. Vai lá comigo, versículo 3. Porque ainda são carnais. Então Paulo está deixando claro que a igreja de Coríntios, naquele período, era uma igreja carnal, não era uma igreja espiritual, ainda. Estava em formação, porque, irmãos, já viu o novo convertido? O novo convertido é assim, ele é apaixonado, mas ele é destrambelhado, ele fala coisas que não deve, faz coisas que não deve, mas no fundo ele tem um coração apaixonado por Jesus, mas ele não tem entendimento, ele não tem fundamento. Então ele precisa crescer, amadurecer, e ele vai dizendo ainda: porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Olha só, Paulo trazendo um diagnóstico da igreja de Coríntios, dizendo: vocês são carnais, por quê? Porque há no meio de vocês inveja e divisão. Repete comigo: inveja e divisão. Não há algo espiritual em inveja e divisão, irmão. Não há nada de crescimento, de edificação em quem está cultivando um coração de inveja e buscando sempre uma divisão. O que gera divisão? Vamos lá, primeiro, inveja. O que é inveja? É você desejar o que é do outro. E você reclama por não ter o que ele tem, estar no lugar que ele está, ou fazendo as coisas que ele está fazendo. E aí você é movido por inveja. O primeiro assassinato na Bíblia foi motivado por inveja. Lembra lá de Abel e Caim? Deus criou, Deus abençoou aquele povo. Nós vemos Eva e Adão tiveram o primeiro relacionamento, o primeiro filho foi Caim, depois veio Abel. Então nós vemos ali os dois, e os dois oferecem algo para Deus. E você conhece um pouco da história, Gênesis capítulo 3 vai narrando sobre a queda do homem, Gênesis 4 falando ali sobre essa confusão toda, e um teve inveja do outro que deu uma oferta. Um deles aceitou a oferta, Deus olhou para o coração de Abel e aceitou a oferta. Deus olhou para o coração de Caim e não aceitou a oferta que ele estava oferecendo. E por isso, ele deixou com que
a inveja dominasse o coração dele a ponto dele tramar a morte do próprio irmão. Porque antes de matá-lo fisicamente, primeiro ele matou o irmão no coração. Todo mundo que comete pecado, primeiro comete pecado no coração. Porque antes do pecado nós temos o quê? A tentação. Todos nós seremos tentados. Até Jesus foi tentado, irmão. Jesus veio nos ensinar, não apenas vencer os pecados. Jesus veio nos ensinar a vencer o pecado. Há uma grande diferença quando ele fala que vencer o pecado é a falta de amor. E quando nós perdemos o amor, devido à multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfria. Ou seja, se nós continuarmos vivendo na multiplicação do pecado e iniquidade, óbvio, Jesus deixa claro, as Escrituras deixam claro, nós iremos multiplicar o quê? A iniquidade. Iniquidade é diferente de pecado, por mais que estejam entrelados. Iniquidade é quando eu tenho prazer no pecado que estou cometendo, não há nenhum tipo de resquício de temor, não há nenhum tipo de resquício de arrependimento. Eu continuo pecando e a vida que segue. Só que a inveja, ela trouxe o primeiro assassinato na Bíblia. E ele fala aqui também que essa igreja de Coríntios, ela estava dividida entre eles. Quem nos une, irmão? Cristo nos une. Ele uniu o preto com o branco, ele uniu a mulher com o homem, ele uniu o judeu com o grego, porque em Cristo nós somos um. E na oração ele fala assim, até que se tornem uns, como eu sou um com o Pai, vocês sejam um comigo. Então a Bíblia fala de unidade. A palavra, por exemplo, divórcio, que é uma palavra que está no nosso meio, o que é divórcio? É divisão, não está em unidade. Divórcio é um casamento dividido. Por exemplo, a palavra divisão, o que é a divisão? Dividido, é uma visão dividida em duas. E quando você tem duas visões no mesmo lugar, vai dar conflito. Eu quero carne, mas quer salada. Aí eu quero B. Não tem como. Toda decisão de um casal precisa ser pautada em uma unidade. Em casa, por exemplo, uma decisão importante, a gente estava até, inclusive, aconselhando um casal de amigos lá de Porto Feliz, interior de São Paulo, falando para eles, olha, aqui em casa a gente sentou e decidiu algumas decisões importantes, por exemplo, decisões difíceis de serem tomadas, ou decisões que vão requerer mais esforço nosso, nós precisamos tomar em conjunto. Eu não posso simplesmente tomar uma decisão importante sem a participação da Érica. Eu preciso sentar com ela e falar assim, amor, Deus está comunicando isso. O que Deus está falando com você? Vamos comprar um carro? Não. Vamos comprar uma casa? Se estiver de acordo entre os dois, a gente vai avançar. Agora, se nós não estivermos em acordo em uma decisão importante em nossa casa, não há prosperidade. Lembra que Jesus fala, uma casa dividida não prospera. Onde tem divisão, não tem unidade. Para que haja uma decisão correta, precisa ter unidade. Então, Paulo está falando aqui, vocês são carnais. Eu quero falar de coisas espirituais com vocês, mas vocês estão vivendo, um invejando o outro, um vivendo dividido com o outro, não tem como. E ele vai dizer, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, o mundo que vive assim, irmão. A igreja de Cristo não pode, os cristãos não podem viver debaixo de inveja, muito menos de divisão. Precisa andar debaixo de unidade. Não estou dizendo, e a Bíblia não fala que vocês têm que estar de acordo com tudo. Que em casa, por exemplo, nem todas as coisas nós estamos de acordo. A Érica tem as preferências dela, a Érica tem os gostos pessoais dela, mas decisões que vão afetar a nossa casa precisamos tomar em conjunto, porque quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Uma só carne. Nós somos um fisicamente, nós somos um financeiramente, nós somos um na família, nós somos um em tudo. Isso é unidade. Agora, quando está falando do corpo de Cristo, que no caso aqui é a igreja de Coríntios, é que Paulo fala assim, eu queria tanto falar com vocês de coisas espirituais, mas vocês cristãos, pelo amor de Deus, ainda, vocês estão cometendo erros básicos, erros que acho que até criança não comete. Porque criança, ela tem lá os lados invejosos deles,
né? Mas eles conseguem resolver o mais rápido possível, eles não ficam guardando rancor. A gente coloca lá, faz a cariação entre os dois, né? Quando tem uma briga lá em casa, Joaquim e Theo se pegam, e aí faz uma cariação, coloca os dois um de frente para o outro. Quem está certo? Eu. Quem está errado? Ele. Ninguém assume responsabilidade. Aí fazemos uma cariação. No final das contas, quando eles não assumem responsabilidade, o que a gente faz? Os dois sofrem a disciplina. Porque se eu falar assim, não, você está certo. A gente precisa ter sabedoria ali no cuidado com os filhos, justamente para que eles não se tornem adultos. Adultos como ele está falando aqui na passagem que nós lemos, versículo 4, acompanha lá comigo. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Olha só a divisão que havia ali, e aí Paulo explica, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Ele está dizendo aí, para com isso, porque apenas uma única pessoa morreu na cruz por você, Cristo. Nem eu nem você temos a capacidade de morrer na cruz para salvar alguém. Jesus já fez isso por nós, amém? Glória a Deus, irmãos. Não precisa de um outro Salvador, já temos um Salvador chamado Jesus Cristo. Só que eu ficava ali, não, eu sou do pastor Robert, eu sou do Isaac, não, eu não faço parte dessa igreja, eu sou do fulano, do cicrano beltrano. Aí Paulo já vem com uma voadora brasileira, capoeira, já fala assim, para com isso, o que vocês estão pensando? Todos nós somos um. Se um ganhou você em Cristo, e o outro está discipulando, e outro regou, quem dá o crescimento é Cristo. Quem edifica é Cristo. Então, ele está dizendo assim, para com isso. Para de dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas vocês são de Cristo, de Cristo. E aí ele vai dizendo, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Então ele deixa claro aqui, que Cristo é a pedra angular, é Cristo quem edifica, é Cristo quem faz crescer o que está sendo gerado naquele lugar, a partir do momento que eles estão caminhando debaixo de unidade, debaixo de amor, debaixo de serviço, debaixo de perdão, que são princípios e valores cristãos que Jesus nos ensina. Versículo 8, o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. O que ele está querendo dizer? Ei, você que está pregando, você que está louvando, você que está evangelizando, você que está profetizando, vocês são iguais perante Deus, e no dia da recompensa, cada um de vocês vão receber conforme Deus deseja que você receba. Eu vi um testemunho de um pastor, achei bem interessante que ele fala, que ele teve um sonho, e aí nesse sonho, ele estava lá na Nova Jerusalém com Jesus, e de repente ele olha para o lado e vê a empregada dele. E aí no sonho ele pergunta para ela, o que você está fazendo aqui? Ué, o mesmo que você? Eu fui salvo por Jesus, estou na eternidade. Não, mas espera aí, você é uma empregada, eu sou o Bererei, eu sou o homem do poder de Deus. Ela, mas eu amei Jesus até o fim. Para ele se achava mais merecedor do que ela, porque era uma empregada, porque ele estava numa posição maior, numa visibilidade melhor, né? Viajava o mundo pregando o evangelho, mas ela era simplesmente uma empregada da casa, então ela não merecia o tanto quanto ele achava que ele merecia da parte de Deus. Ele achava que ele merecia muito mais, que ele deveria estar num lugar muito melhor do que aquela empregada dele estava. Então tem muita gente que se acha muito mais merecedor do que o outro. Nós não merecemos nada, irmão. Sabe o que a Bíblia fala que nós merecemos? Nós merecemos o inferno. Nós merecemos a morte. Aqui que está a graça salvadora de Cristo. Aqui que está o ponto de virada do Evangelho. Que nós merecíamos a morte, mas Cristo morreu a nossa morte e nos deu uma nova vida. E não apenas Ele nos deu uma nova vida, Ele nos reconciliou com o Pai. Esse foi o propósito. O sacrifício de Cristo na cruz nos livrou da ira de Deus, mas também Ele nos reconciliou com o Pai. É o que Paulo está ensinando aqui, versículo 9. Pois nós somos o quê? Cooperadores. Ele está falando sobre a identidade do cristão. O cristão não deve ser alguém que vai trazer uma divisão ou se tornar uma pedra de tropeço. Pelo contrário, ele vai cooperar com aquilo que já foi feito na cruz do Calvário.
Porque o evangelho não é sobre o que eu tenho que fazer, é sobre o que Cristo já fez por mim na cruz. Então eu preciso cooperar. Por exemplo, quando a gente ouve Jesus falando assim: vão, pregue o evangelho e façam discípulos, nós conhecemos isso como a grande comissão. Quem é o dono da missão? Jesus. Ele nos chama para sermos cooperadores da missão que é dele. Porque você pode atrapalhar. Sabia disso? Jesus fala: quem não ajunta, espalha. Então ele está dizendo, é melhor você cooperar com aquilo que já está sendo feito, do que você se servir de uma pedra de tropeço. É o que os caras estavam vivendo. Os caras estavam sendo pedra de tropeço um para o outro. Ele está dizendo: cara, isso não vai ter nenhum tipo de edificação. E ele vai dizer: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. O que Paulo está nos ensinando de maneira prática, irmão? Ele está dizendo para nós pararmos de sermos criança e amadurecermos na nossa jornada. Eu não sei quanto tempo de caminhada de Jesus você tem. Eu vou fazer 15 anos de caminhada de Jesus. Eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem. Então todo dia eu preciso passar por um processo de transformação para viver o que Deus tem para mim nesse tempo, nessa estação, porque não haverá outra oportunidade para você. Você terá apenas uma única vida, essa vida agora, para você fazer valer a pena. E Jesus nos capacita para isso, amém? Jesus derrama da presença dele para nós avançarmos com o evangelho. E uma criança, ela pode até ser dona de uma herança, mas ela não pode usufruir de uma herança. Paulo, ele vai falar o seguinte, que não pode dar uma herança na mão de uma criança, é necessário ter um tutor, alguém responsável para administrar aquilo que é daquela criança. Todo mundo aqui já comprou medicamento na farmácia, certo? Medicamento na farmácia, não sei se você teve tempo de ler a bula fala o seguinte: mantenha fora do alcance das crianças. Não é verdade? Ou algum outro objeto, né? Tenha a informação: mantenha longe do alcance das crianças. Manuseie com a supervisão de um adulto. Não é verdade? Quando a gente vai pegar a lista de material escolar da escola dos filhos, aparece lá tesoura. Aí, quando vai fazer um trabalho em casa, aí a professora fala o quê? Faça o trabalho com a supervisão de um adulto. Porque uma tesoura na mão de uma criança que não sabe para que serve, se torna uma arma. Então, algo que Deus esteja entregando para nós, se nós continuarmos sendo criança, pode ser ruim, pode ser mal e pode ser até trágico. Agora, quando Deus entrega algo precioso na mão de gente madura, o que vai gerar? Algo extraordinário. Isso está no nosso meio, irmão, está na nossa jornada, está na nossa vida. Cada um aqui está vivendo uma estação diferente, cada um está vivendo uma velocidade diferente um do outro, cada um está vivendo um problema diferente do outro, mas, acima de todas as coisas, a palavra diz que Jesus está no controle. Jesus conhece a nossa jornada, Jesus sabe, independente do quanto você tem de conversão, Jesus sabe o quanto você tem amadurecido na jornada e o quanto você não tem amadurecido. Imagina, 20 anos de conversão, e aí Jesus para e olha e fala assim: não acredito, que você com 20 anos de conversão ainda continua caindo nesses mesmos erros, não faz sentido. Percebe? Então ele traz isso para nós, dizendo assim: eu esperava algo maior de vocês. Em Hebreus vai trazer isso também, não precisa abrir, eu queria ler um trecho de Hebreus capítulo 5, verso 11 ao 14, vai dizer assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Aqui o escritor de Hebreus, que ninguém sabe exatamente quem foi o escritor de Hebreus, alguns falam que foi Paulo, ele está dizendo o seguinte: olha, eu esperava vir com alimento sólido para vocês, mas observando o jeito de vocês falar, o comportamento de vocês falarem, não tem como eu vir com alimento sólido, eu tenho que trazer leite para vocês ainda. Eu queria trazer um alimento sólido,
mas vocês não estão preparados para receber um alimento sólido, porque se eu trouxer um alimento sólido, vocês é capaz de vocês passarem mal. Alguém já passou mal com uma comida maravilhosa? Tem gente que tem alergia, por exemplo, de camarão. Gente, eu não tenho alergia de camarão, hein? Se você quiser me convidar para ir para o coco bambu da vida, comer uma rodada de camarão, tamo junto. Mas tem gente que tem alergia de camarão. E camarão, assim como outros alimentos que têm muitos nutrientes, muitas proteínas, né? Nos dá energia, nos dá vigor, sabe? A gente precisa cuidar da nossa alimentação também, amém? Além de cuidar da nossa vida espiritual, precisamos saber o que nós comemos, porque nós somos aquilo que nós comemos. Sabia disso? Gente, uma vez eu estava lá em Itajaí, no final de uma ministração, me levaram para comer num restaurante árabe. Aí levaram para comer um lanche deles tradicional chamado shawarma. Alguém já viu falar shawarma? Irmão, maravilhoso. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de alho. Eu gosto muito de molho de alho. Aí eu peguei, e já era tarde da noite, taquei alho e comecei a comer, irmão. Assim, conversando, o tempo ia passando, e eu comendo, conversando, pegando o alho, colocando alho. Aí eu fui para casa, lá em Itajaí, e fui dormir. Irmão, no dia seguinte eu acordei mal. Eu passei mal com uma comida maravilhosa. Porque eu exagerei na comida, e eu não posso comer muito à noite. Você sabia que nós, não só eu, todos nós, viu? Não podemos comer muito à noite, porque o nosso organismo não faz a digestão necessária. E aí o que acontece? O nosso estômago, quando a gente está dormindo, é preguiçoso. Ele trabalha, sabe, em uma carga mais baixa, sabe? Ele está no modo soneca. Ele está ali, está funcionando, mas está no modo soneca. Então, se você comer muito à noite, o seu estômago não faz a digestão, no dia seguinte você tem que comprar um Engove. Aí no dia seguinte foi exatamente, me compraram um negocinho assim, aí eu tomei, irmão, na hora, tá, bum. É igual chá de boldo. Alguém já tomou chá de boldo? Irmão do céu. Tem gente que gosta de tomar esse trem. Eu passo mal na hora. Assim, bate pronto, para mim resolve na hora. Bate pronto. Então assim, é uma comida maravilhosa, mas eu não soube comer a comida. Entende? Então, ele está dizendo aqui, olha, de fato, embora, ele vai dizer, versículo 12, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, tem que repetir novamente aquilo que você já sabia, mas não está vivendo. Sabe quando tem gente que gosta de ir num culto de palavra de profecia? Não, eu vou num culto de profecia. Eu quero receber uma palavra de Deus. Como se a palavra de Deus já não fosse profética, irmão. Não, Deus tem que falar comigo presencialmente, especificamente. Isso é jardim de infância. Gente que vai num culto de profecia para ouvir da boca de outra aquilo que Deus pode falar para ela, através da palavra de Deus em casa. Isso é, sabe o que? Jardim de infância. Isso é playground gospel, irmão. Isso é playground gospel. Gente que não quer crescer, quer viver sempre em função de receber algo do outro. Sabe quando a gente passa pela rede social, aí tem aqueles falsos profetas que falam assim, olha, posso ser boca de Deus na tua vida? Isso é falso profeta, irmão. Por quê? Ele vai dizer assim, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia. Eu tenho, então deixa eu comunicar os oráculos de Deus para você, porque você não tem relacionamento com Deus, eu tenho. Então deixa eu ser de boca de Deus na tua vida. Por que existe o falso profeta? Porque existem falsos cristãos. Por que Deus permite os falsos profetas? Porque existem os falsos cristãos. Os falsos profetas são para os falsos cristãos. Gente que não quer crescer, quer viver na mesmice. Tipo, parece bolsa espiritual. Não tem um Bolsa Família? Bolsa Presídio, Bolsa Leite, Bolsa aí. É bolsa espiritual. Quer viver sempre em função de um estado, sempre em função de alguém. Totalmente dependente de alguém que vai ser boca de Deus na vida dela. Então assim, a gente está cheio, irmão. Só a gente dobrar a esquina, a gente vai encontrar lugares onde a gente vai encontrar pessoas, cultos de profecia, entregando palavras, mas não tem Bíblia. Agora a última que eu vi na rede social, é a menina falando sobre a Coca-Cola. Pelo amor de Deus, já era o XR do iPhone, agora é a Coca-Cola. Não abre Bíblia.
É só palavras aleatórias que não tem nada que revele a Cristo. Então Paulo está dizendo que a igreja de Coríntios era uma igreja que vivia num playground gospel, num berçário. Alguém já foi no berçário? Jardim de infância? É uma loucura, irmão. As crianças não têm limites. Mas se tem alguém que saiba trabalhar com as crianças, elas ficam pianinho. Ela precisa de alguém que demonstre autoridade. Porque se não tem alguém que demonstre autoridade, elas fazem o escarcéu, diz minha mãe. Elas pintam e bordam. Passa por cima de tudo, porque elas não conseguem reconhecer a voz de autoridade, a começar aonde? Dentro de casa. Ainda em Hebreus ele vai dizer: vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos. Os adultos, os quais pelo exercício constante, ó, o que ele está dizendo aqui, que por conta do exercício constante, o organismo dele já está exigindo um alimento diferenciado. Porque as crianças, quando elas estão desmamando, elas começam a experimentar alimentos já para mastigar, porque os dentinhos estão aparecendo. Então elas precisam ali de alimento mais sólido, porque esse alimento sólido é para aquela fase da vida dela. Se vocês começarem a tomar só leite aqui, irmão, dou 3 dias para você, daqui a pouco está todo mundo já passando mal, e está todo mundo já sem energia, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. O leite serviu para uma fase da nossa vida, amém? Uma fase. Agora sim, passou. Eu quero feijoada, aleluia. Quero feijoada. O que é feijoada? É a palavra, irmão. A palavra tem alimento, tem leite, mas também tem alimento sólido. Por exemplo, alguém já ouviu falar aqui David Leonardo? Um evangelista na rede social? Irmão, David Leonardo é para criança. Se você tem mais de 2 anos de conversão e ainda continua ouvindo David Leonardo, significa que você ainda está no berçário gospel. Não estamos descartando ele é necessário para quem não conhece a Cristo. Ele usa a linguagem, por exemplo, ô meus lindos, imagina eu como pastor recepcionar e falar assim: ô meu lindo, minha linda, como você está? Para com isso, irmão. Senão aqui, a gente vai colocar uma placa aqui na entrada daqui, é Cultura Kids. Não faz sentido. Então, dá para ver aqui no olhar de vocês, um pouco da caminhada de vocês, que vocês estão querendo alimento mais sólido para crescer mais no Senhor, amém? Mas, por exemplo, a gente tem uma sala de crianças ali é leite, irmão. Leitinho. E alimenta? Alimenta. Mas daqui a um tempo eles vão sair daquela sala e falar assim: pastor, leite já não dá mais para a gente não. Tenho tolerância à lactose, e agora eu quero um hambúrguer, né? Quero comer carne, bem passado. Já começa a ficar mais exigente. E a gente precisa tomar um outro cuidado para não ir para um outro extremo. Não é porque você conhece muito da palavra de Deus que você está no alimento sólido, que acontece muito isso, irmão. A gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, que a gente começa a ficar arrogante. Isso aí eu já sei. De novo tudo isso? A pergunta é: você está ouvindo isso de novo? Sim. Mas você está praticando isso? Porque a gente recebe uma palavra, por exemplo, a gente pode ter recebido uma palavra 10 anos atrás. Aí você fica caçando profecia. Não, quero que Deus fale uma coisa nova para mim. Mas você não está vivendo nem a antiga que Deus falou? Percebe? O quanto a palavra de Deus nos empurra para um crescimento em Jesus. Ainda falando sobre herança, a gente viu aqui que não faz sentido, né, a gente caminhar sozinho sem alguém junto conosco na caminhada. Ele está dizendo: ei, você que era criança, você que é criança espiritualmente, precisa de um tutor, precisa de um responsável maduro, que vai te auxiliar para você sair dessa fase da infantilidade, para se tornar um adulto de verdade.
Joaquim, por exemplo, a gente conversa, muita conversa com ele, está sendo preparado para o batismo. A gente conversa muito com ele. Joaquim fez 12 anos, o ano que vem faz 13. O ano que vem já falei para ele, o Joaquim, a partir do ano que vem você deixará de ser criança e se tornará um adulto. Não é nem adolescente. Adulto. Você já tem responsabilidade. Já tem até conta bancária, irmão. Percebe? Então ele já tem que se comportar como uma pessoa madura. Porque eu não quero criar os meus filhos para que eles cheguem aos 18 anos de idade como um molequinho ainda. Aí vai jogar Roblox. Aí, fazer coisa de criança. Não, não dá não. Vai andar com gente madura, gente adulta. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão aqui? Então, por isso que algo nas mãos de um adulto maduro se torna algo extraordinário. Agora, algo maravilhoso de Deus na mão de criança pode ser trágico. Então tem muita criança pedindo algo por Deus, eu quero isso. Deus, eu quero dinheiro. Deus, eu quero casamento. Deus, eu quero isso. Mas você saiu do jardim da infância? Você tem maturidade para lidar com o casamento, maturidade para lidar com uma quantidade X de dinheiro na tua mão? Percebe? Irmãos, infelizmente isso é cultural no nosso Brasil. O brasileiro é acostumado com populismo. O brasileiro é acostumado em receber tudo de graça, tudo fácil, com facilidade. Ah, não, tem que pagar. Ah, não, então não quero. Não valoriza, sabe? Então, assim, a gente está acostumado na nossa, infelizmente, faz parte da cultura brasileira, sabe? Sempre um jeitinho brasileiro, né? O brasileiro sempre quer dar um jeitinho para obter as coisas sem precisar trabalhar. Quer um exemplo? Qual é o sucesso das bets hoje, do joguinho do tigrinho? É gente que joga para ganhar muito dinheiro e de forma rápida. Quantas notícias vocês já viram de pessoas que estavam com um grande montante de dinheiro, falou, não, cara, vou jogar lá. Dinheiro dos outros ainda. Eu vi uma reportagem de uma pessoa que ficou responsável pelo dinheiro da formatura, da faculdade. Já viram isso? Aí ela recebeu lá de todo mundo, centralizava tudo, 100 mil reais na mão dela. O que ela fez? Foi jogar lá no tigrinho. Perdeu o dinheiro. Aí o que ela fez de novo, ao invés de parar, o que ela fez? Não, eu vou jogar de novo para recuperar o dinheiro que eu perdi. Irmãos, desde quando os caras criam um jogo de azar para você ganhar dinheiro? Fala para mim. Aí o brasileiro é influenciado por influenciadores que não jogam, mas fazem eles jogarem, porque eles estão ganhando comissão. Aí o brasileiro vai lá e joga. Tem uma rapaz na nossa família que, né, a gente teve que tratar esse assunto. Roubou dinheiro de um parente para jogar em jogo virtual. Deu até caso de polícia, irmão. Tá? Caso de polícia isso. Percebe a gravidade? Então Deus, ou melhor, Jesus nos tornou co-herdeiros com Ele. Romanos capítulo 8. Ele morreu a nossa morte para nos dar vida em Deus e nos tornou co-herdeiros. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Você não tinha direito, ou melhor, você não tem direito nenhum a essa herança. Mas Jesus, na sua infinita bondade e glória, Ele morreu na cruz para adquirir a herança e compartilha comigo. O que é a herança? A vida eterna, irmão, a salvação. Que herança é essa? Uma vida nova em Cristo. Que herança é essa? Uma família transformada, um casamento transformado. Essa é a herança de Deus. Deus tem pensamentos de paz e não de mal, uma esperança e um futuro. Percebe? Mais ainda, insistimos em bater a cabeça como uma criança, birrenta. Irmãos, a única criança pequenininha em casa é a Elis. A Elis, às vezes, ela é muito birrenta. E ela quer ganhar as coisas no base do choro, no grito. E a gente já tem filhos, que Joaquim e Theo já são maiorzinhos, a gente já sabe, irmão, pode chorar. E se chorar fazendo birra, leva a chinelada. Por quê? Se a gente não colocar limites em nossos filhos, eles vão dominar a gente. Eles vão achar que é normal fazer isso com qualquer pessoa. Aí eles vão se tornar adultos e vai chorar. Eu quero... Aí vai ficar querendo conquistar as coisas no base do choro. Choram com facilidade. Um domingo retrasado, eu compartilhei aqui de um jogador de futebol do Palmeiras.
chamaram ele de negro, não foi? Irmãos, seria, de quê? Macaco. Irmãos, deveria ser o comportamento desse homem? Denuncia, que quem falou pague criminalmente por isso. Mas ele começou a chorar, começou a ficar abalado. Irmão do céu, responde dentro do campo. Quem faz isso? Vini Júnior. Chamam ele tudo que é tipo, então beleza, vou responder para vocês no campo. Mas o outro lá começou a chorar. Não, gente, pelo amor de Deus, uns homens fracotes demais, tanga frouxa. Os homens choram para qualquer coisa. Não, irmão, homem pode chorar? Claro que pode. Porque os mais antigos vão dizer assim, homem não chora. Né? Os homens ficam com os sentimentos tudo reprimidos. Não expõem, não expressam. E aí fica com os sentimentos tudo guardado, fazendo mal para ele. Não, irmão, você tem que chorar mesmo. Mas chore por algo relevante, algo... Você fala, cara, vou chorar por isso. Se alguém me chamar de algum nome, sei lá, eu sou filho de gente de negro, irmão. Nem parece. Mas meu pai é negro. Se alguém me chamar, claro que não tem como me chamar de negro, né? Pele, enfim. Mas, se alguém chamar alguém por um nome pejorativo, irmão, você está em Cristo. Só abaixa a cabeça, Jesus está falando de ti aqui, ó. Entende? Então, a Bíblia nos ensina a crescermos na maturidade com Cristo. Teve um caso agora essa semana, não sei se você viu, da Baby do Brasil. Foi numa balada lá que o cara se converteu, deram oportunidade para ela falar, e ela falou uma coisa que é verdade, mas ela não falou o outro lado. Ela falou, perdoe os abusadores, perdoe se foi o seu pai, se foi alguém da tua família, perdoe. Mas, irmão, abuso é caso de polícia. Libera perdão, mas denuncia. E a gente aqui na igreja, a gente fala, se um marido bate na esposa, se ela fala assim, pastor, o que eu faço? Eu levo você lá na delegacia, vamos fazer o boletim de ocorrência, eu vou com você. Porque o homem foi criado para proteger a esposa, a mulher, irmão, não para bater. E se há uma agressão física, uma violência doméstica, vamos resolver na mesa pastoral, mas vamos na delegacia também. Vocês estão entendendo? Porque eu não posso ser conivente, irmão. Se alguém confessa assim, pastor, eu matei fulano, e agora? Você se arrepende, irmão? Me arrependo. Então, o conselho que eu vou te dar é se entregar para a polícia. Se quiser, eu vou junto com você. Ah, não, pastor, que não sei o quê. Eu não posso ser conivente, irmão. Está entendendo? Existe caso que a gente trata na Bíblia, mas existe a lei dos homens que precisa ser cumprida. Senão eu posso me tornar um conivente com isso. Então Deus nos leva à maturidade da nossa vida, da nossa fé, para a gente tratar as questões com seriedade, não como criança. Porque se é uma criança tratar um assunto grave, não, esquece aí, está tudo certo. Passa a mão na cabeça e está tudo... Não, está bem, irmão. Precisamos tratar os problemas do pecado com seriedade, como gente adulta. Amém? Vocês estão aqui, vocês estão entendendo o que está sendo comunicado? E, por último, irmãos, Jesus, quando Ele morre na cruz para nos dar a herança, Jesus não morreu na cruz para fazer você ir para um culto de domingo. Jesus não morreu na cruz para te fazer feliz. Jesus não morreu na cruz para te dar um casamento. Não! Jesus morreu na cruz para redimir a sua vida. Redimir a nossa jornada em todas as áreas da nossa vida. Esse é o poder do Evangelho para nós. É isso que Jesus fez por mim e por você. E por último, irmãos, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Amém? Ele é pai de filhos, não é pai de netos, irmão. O Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, de geração em geração. Essa é uma grande verdade. A Bíblia ela traz duas palavras para falar sobre filhos. Quando a gente vai aprofundar um pouco mais no texto, fala do filho que nasceu e o filho maduro. O filho que nasceu, João capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que receberam e creram no nome de Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui a palavra que ele usa em João capítulo 1, versículo 12, é a palavra teknon. Repete comigo, teknon. Não é técnico de dance não, tá? É teknon no grego. Teknon significa o quê? Filho recém-nascido. Acabou de nascer.
totalmente dependente de alguém maior para cuidar dele. Esses dias, o Joaquim, acho que foi antes de ontem, o Joaquim falou assim: pai, por que Adão e Eva eram adultos, não eram criança? Eu falei: Joaquim, boa pergunta. Aí o meu irmão respondeu: porque ele é Deus. Mas se eles fossem crianças, não teria alguém para cuidar deles. Então eles já nasceram adultos, maduros, conscientes, responsáveis, posicionados por Deus, mas por falta de quê? De consciência da eternidade, eles cederam à tentação do inimigo e caíram. Perderam a inocência que estava lá no jardim. A outra palavra que nós vemos como filho, ele fala assim, o texto que nós lemos no começo aqui, ele fala assim, que vocês, ou melhor, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quem já ouviu esse texto? Tem até uma música, né? A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. O que ele está querendo dizer? Que a criação geme pela manifestação de quem? De filhos recém-nascidos? Não, filhos maduros. Repete comigo, ruios. Ruios é a palavra grega que define filho maduro, filho adulto. Irmãos, a Elis chegou em casa, depois de um trabalho da escola, ela falou assim: pai, olha o desenho que eu fiz na escola. Aí eu fui olhar um desenho, irmão, cheio de rabisco. Não tinha pé nem cabeça, tudo desenhado, rabiscado. Olha, pai, eu trouxe para você. Qual foi a minha reação, irmão? Filha, que lindo. Melhor do que Michelangelo. Da Vinci, Donatello. Fica no chinelo. Que desenho maravilhoso. Agora imagine a Elis, aos 30 anos de idade, chegando em casa, falando assim: ô pai, olha o desenho que eu fiz para você. Elis, mulher, não. Espera-se coisas melhores de você com 30 anos. Não, fazendo rabisco. Isso era no jardim da infância, minha filha. Não é que eu estou exigindo que você faça um desenho em 3D maravilhoso. Não, mas pelo menos um básico mais bem feito, né? No começo, quando é criança, irmão, a gente tem que incentivar. Filha, que lindo, maravilhoso. Vamos melhorar isso? Vamos fazer um curso? Vamos estudar? Vamos se capacitar? E aí os traços vão ficando cada vez melhores. Agora, quando chega na fase adulta, espera-se um desenho mais caprichado, irmão. A letra do Theo é um garrancho. Eu falo: Theo, pelo amor de Deus, a sua letra precisa melhorar, filho. O que a gente fez, irmão? Não adianta eu falar o problema, eu tenho que trazer a solução para ele, porque ele não sabe pensar ainda. Ele não sabe pensar em solução, então tem que ter um adulto para dizer para ele o que ele precisa fazer. E ele falou assim: pai, o que eu faço? Seguinte, vamos lá na papelaria, vamos comprar um caderno de caligrafia. Vamos fazer junto. Faz a letra aí, repete várias vezes. E aí a letra vai ficando cada vez melhor. É o que a Bíblia está nos ensinando, irmão. Paulo está falando para a igreja de Corinto: ei, eu quero vir com alimento sólido, mas ainda vocês estão no leite. Vocês são carnais, vocês estão brigando, divisão, inveja, falando fofoca, falando mal do outro. Faz melhor, irmão. O problema é a gente ficar sempre batendo no problema, mas não traz solução para a vida. E a Bíblia nos traz soluções para todas as áreas da nossa vida, irmão. Mas, muitas vezes a gente precisa de um maduro para nos auxiliar. Nós precisamos fazer, porque no fundo, todos nós queremos agradar a Deus, amém? Não é verdade? Mas às vezes a gente não sabe como agradar a Deus. Então precisa de alguém que já tem uma experiência, uma caminhada com Jesus e dizer: me ajude a lidar com esse assunto. A gente precisa ter a sabedoria e maturidade para pedir ajuda. E não se achar autossuficiente. Deus não se manifesta em autossuficiência. Amém, queridos? Vocês estão aqui, gente? Então, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E Deus quer filhos maduros. Amém? Independente do quanto tempo de caminhada, nós precisamos sempre pedir: Jesus, eu quero crescer. Eu quero amadurecer na minha jornada. Porque, irmãos, Jesus já conquistou na cruz por nós a herança. Mas sabe por que a gente ainda não desfrutou de herança dele? Que já é nossa? Porque nós recusamos amadurecer.
E aí Deus fala assim, eu quero liberar sobre a tua vida. Eu quero liberar recursos financeiros, eu quero liberar sabedoria, eu quero liberar filhos, eu quero liberar bênção sobre vocês. Mas se eu liberar para você, ainda continuando sendo criança, você se perde. E criança faz o que? Birra. Eu quero. Aí Deus fala assim, não. A gente só quer ouvir o sim de Deus, né? Mas será que nós estamos preparados para ouvir ou não? E criança odeia não, irmão. Elas não gostam, insistem, bate o pé. Eu quero. E aí você fala, não. Aí eu já olho, eu falo assim para eles, eu vou falar na voz. Não. E eles insistem, falam, não. Se você falar mais uma vez, eu vou puxar o chinelo. A gente vai lá para o quarto, a gente vai ter uma resenha. Deus não tem uma vara? A Bíblia fala que Deus disciplina os seus filhos que Ele ama. Mas Deus quer usar a vara? Não, a vara em última instância. Vocês estão aqui, gente? Estão entendendo isso? Deus fala assim, ó, não insista com algo que eu não quero liberar sobre a tua vida agora. Então, a gente tem que olhar para a sua jornada e ver, sabe, em 360, falar assim, cara, em qual estação eu estou com Deus? Por que eu não recebi isso de Deus ainda? Ah, entendi. Deus, amém por não ter recebido isso agora, mas me ajude a amadurecer. Então a nossa oração deve mudar, irmão. A nossa oração não deve ser assim, Deus, me dá, igual criança pedinte. Eu falo assim, Deus, me ajude a amadurecer. Me ajude, Senhor, me transforma. Senhor, sonda minha mente, meu coração, para ver se há algum pecado que eu tenho que me arrepender, que eu tenha que me confessar e andar conforme a tua palavra, Senhor. É esse tipo de oração que Deus espera de nós, irmãos. Amém? Então, em nome de Jesus, a partir de hoje não vamos recusar em amadurecer na jornada. Fala assim, Deus, eu quero amadurecer. Ensina-me os teus caminhos. Amém, querido? Coloca a mão no teu coração. Quero orar por você, por mim. Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela palavra de alinhamento sobre a nossa vida. Senhor, nós queremos viver como filhos maduros, filhos que têm responsabilidade diante daquilo que o Senhor está liberando sobre este tempo, sobre essa geração, Senhor. Nós queremos amadurecer e não queremos recusar em crescer, pelo contrário, Senhor, sabemos que o crescimento, ele provoca desconforto, provoca dores, mas nós queremos amadurecer na jornada, Senhor, porque sabemos que esse é o melhor para o nosso crescimento. Nos leve, Senhor, a esse lugar de nos tornarmos filhos maduros. Senhor, nós não queremos ser crianças que estão num berçário gospel. Senhor, nós não queremos ser crianças imaturas, como Paulo também fala para a igreja de Coríntios, dizendo, deixe as coisas de criança para trás, porque existe uma maturidade do Senhor sendo derramada sobre nós nesses dias. Quando eu era criança, fazia coisa de crianças e falava coisa de crianças, mas eu me tornei maduro. Nós estamos sendo tornados maduros diante do Senhor. Nos leve a esse lugar, Senhor, de maturidade. Nos leve a esse lugar de crescimento, esse lugar de responsabilidades, esse lugar, Senhor, onde a nossa fé será provada, sabemos, mas cremos que o Senhor estará conosco em todo momento dessa jornada. Jesus, nós não queremos recusar em crescer, pelo contrário, nós queremos crescer, Senhor. Tira-nos, Senhor Deus, dessa terra do Peter Pan, essa terra do nunca, onde nunca queremos crescer. Senhor, nos tire desse lugar, porque o Senhor nos transportou das trevas para o reino do seu Filho amado. Nós somos chamados para sermos transformados, para transformar a sociedade. Onde quer que nós formos, Senhor, queremos levar o Teu amor. Onde quer que nós formos, nós queremos levar o Teu perdão, a Tua presença, Senhor. Nos leve a esse lugar de quebrantamento. Tira de nós, Senhor Deus, essa mentalidade que homens não choram, homens devem chorar, mas chorar por um propósito, chorar com clareza, chorar, Senhor Deus, por algo genuíno. Genuíno. Nos leve, Jesus, a esse lugar de encontro com a Tua presença. Jesus não morreu na cruz como uma criança, Jesus morreu na cruz como um homem,
E é isso que o Senhor está comunicando para nós nesses dias, que o Senhor está levantando homens e mulheres segundo o teu coração, homens e mulheres que não temem o pecado, que temem o mundo, mas só temem a tua presença todos os dias. Senhor, libera mais da tua presença sobre nós, Jesus. Nós queremos crescer, queremos amadurecer, queremos crescer espiritualmente até que tu venha, Senhor, nessa jornada. Se coloque de pé, querido. Dá uma mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar em unidade neste momento. Nesses últimos cultos, a gente sempre está terminando orando junto uns com os outros. Eu queria que neste momento, ainda com seus olhos fechados, que você orasse pela essa pessoa que está do seu lado. Que você começasse a declarar, começasse a orar pedindo: Deus, ajude o meu irmão, Senhor, a crescer espiritualmente. Vamos lá, levante sua voz, comece a declarar isso, com a autoridade do nome de Jesus Cristo. Ele colocou ousadia dentro do teu coração, Ele colocou palavras dentro do teu coração, porque nós cremos que nós primeiro precisamos declarar no Espírito para que se cumpra no físico. Senhor, eu oro pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor, para que eles cresçam e amadureçam, para que a tua igreja, Senhor, a família Cultura em Taboão da Serra, ela possa se desenvolver e crescer. Tire de nós, Deus, toda e qualquer inveja, divisão que há no meio do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Todo espírito de fofoca, todo espírito de contenda, todo espírito de divisão, Senhor, em nome de Jesus, arranque de nós, Senhor, arranque de nós todo espírito de meninice, todo espírito de infantilidade, Senhor. Nós queremos crescer, queremos amadurecer na jornada de fé cristã. O Senhor quer usar homens e mulheres maduros. Então, Senhor, eu oro nessa noite para que o Senhor libere sobre nós o espírito de filho. Tire a orfandade, Senhor, tire a orfandade do nosso coração. Senhor, eu declaro em nome de Jesus Cristo, espírito de filho e de filha. A tua palavra diz em João capítulo 1, versículo 12, todos aqueles que receberam e creram no nome de Jesus Cristo, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, não da carne, mas do Espírito. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Ah, Senhor, a criação está gemendo por homens e mulheres maduros. Senhor, aqueles que não temerão o pecado. Senhor, levante um exército de filhos e filhas. Levante um exército de guerreiros, de intercessores, de profetas. Senhor, em nome de Jesus, que viverão debaixo de santidade, debaixo de temor de Deus, debaixo, Senhor Deus, de santidade do Espírito liberado dos céus. Oh, Espírito Santo de Deus, libere mais, continue orando, cadeias estão sendo quebradas, nós cremos em nome de Jesus, cadeias estão sendo quebradas, porque há poder no nome de Jesus Cristo, cadeias são quebradas, correntes são quebradas. Oh, nós somos um exército de filhos e filhas libertos. Nós somos libertos, curados para curar, libertos para libertar, santificados para santificar em teu nome. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Mais Espírito Santo, mais o teu poder, mais o teu amor, mais a tua glória, mais a tua unção sobre nós. Oh, Espírito Santo de Deus, Deus não é pai de netos, Deus é pai de filhos, porque o poder dele é de geração em geração, de eternidade em eternidade. Oh Senhor, aquilo que o Senhor está liberando sobre nós nesses dias, está alcançando a vida dos nossos filhos. Oh Senhor, lhes desperte um povo que irá evangelizar, desperte um povo que vai discipular, Senhor. Oh Deus, não nos chamou para fazermos
convertidos. Deus nos chamou para fazermos discípulos. Somente discípulos maduros farão discípulos. Ó Espírito Santo de Deus, toca-nos. Toca-nos com o fogo do Teu Espírito. Toca-nos com a unção do Teu Espírito. Toca-nos com o amor do Espírito Santo de Deus. Nós declaramos sobre os casamentos nesta noite. Nós declaramos sobre as famílias. Famílias restauradas, curadas, unidas, Senhor. Tire toda divisão dentro do lar. Toda inveja dentro do lar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, levante um povo que ama a Tua presença. Levante um povo que é completamente apaixonado pela Tua presença, Senhor. Ó, nós não queremos, Senhor Deus, deixar de orar, deixar de clamar, até que Tu venhas, até que Tu venhas. Oh, mas Espírito Santo, flua, 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 Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Flua, Senhor, flua. Flua mais amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te agradecemos. Levante a mão do teu irmão bem alto. Você vai orar assim junto comigo. Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus. Nós Te agradecemos pelo Teu sangue vertido naquela cruz do Calvário. Não foi em vão a Tua morte. A Tua morte, Senhor, nos trouxe vida e vida eterna. Senhor Jesus, o Senhor tem tirado de nós o espírito de divisão, de contenda. O Senhor tem tirado de nós o pecado e levado na cruz do Calvário. E em Ti, Jesus, nós somos verdadeiramente livres, livres do pecado, livres do abandono, livres da acusação, livres, Senhor Deus, de todos os males, de todos os males. Jesus, muito obrigado. Continua fazendo, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Agora eu quero orar mais uma vez por você, Jesus. Eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor, de homem e de mulher, em nome de Jesus. Que o Senhor possa invadir, Senhor Deus, a cada casa, a cada lar. Derrame o Teu amor, o sangue precioso, Senhor, sobre cada lar, cada família. Senhor, trazendo bênçãos, trazendo liberdade, trazendo, Senhor Deus, restauração sobre esses lares. Nós declaramos e profetizamos em Sua palavra, Senhor Deus, que a Tua palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós cremos e declaramos, Senhor Deus, aqueles que ainda não se entregaram à salvação em Cristo, Senhor Deus, possa alcançar neste momento, querido. Eu queria que você orasse pelas pessoas que você conhece, que ainda não entregaram a vida delas a Jesus. Que você orasse, dizendo: Senhor, quebrando o coração desse minha irmã. Senhor, alcance esses familiares, Senhor. Alcance essas famílias, essas pessoas que ainda estão vivendo com as escamas em seus olhos. Senhor, que essas escamas possam cair, seus corações sejam quebrantados, não sejam mais endurecidos, mas sejam corações de carne, corações dispostos a Te obedecer, a Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, querido, por isso? Aplauda Ele mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Antes de nós finalizarmos, darmos a bênção apostólica, queria chamar aqui o Henrique e a Renata. Eles terminaram o processo de membresia da igreja, chamar a pastora Érica aqui para nós orarmos por eles. E nós estamos apresentando eles oficialmente para a igreja Cultura Quinta Bom da Serra. Essa nova jornada, eles já estão envolvidos no ministério, servindo. E vamos orar para a gente abençoar a vida deles e para que eles multipliquem. O Senhor já tem confiado neles, amém? Estenda as suas mãos sobre eles, vamos orar. Ora com as suas palavras, nós vamos orar aqui também. Jesus, nós recebemos a vida do Henrique e da Renata, Senhor Deus. Nós acolhemos, nós amamos, Senhor Deus, e oramos para que o Senhor continue firmando os passos e prosperando os caminhos deles, Senhor. Nós recebemos eles e apresentamos para a igreja como membros dessa casa, membros dessa comunidade, sabendo, Deus, que eles não são apenas membros de igreja, mas eles são filhos,
Antes de serem membros de igreja, eles são filhos. E essa é uma casa de paternidade, uma casa, Senhor Deus, onde tem buscado gerar filhos e filhas. E nós oramos para que, assim como foi ministrado aqui nessa noite, que eles continuem crescendo e amadurecendo na jornada deles, Deus. Que eles possam prosperar cada vez mais, multiplicar ainda mais os recursos que o Senhor já tem confiado sobre eles. Que o Senhor derrame mais da tua sabedoria, mais do teu conhecimento, Senhor, sobre eles. E que eles continuem vivendo os melhores dias da vida deles em tua presença, Senhor. Nós oramos, abençoamos e profetizamos sobre eles, Deus, que eles viverão ainda os melhores dias da vida deles, Deus, em ti, Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Renata e Henrique, sejam muito bem-vindos oficialmente à Igreja Cultura. Glória a Deus. Coloca as suas mãos em posição de receber. Vamos receber a bênção apostólica. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pelo teu amor derramado sobre nós, através dos louvores, através da palavra, da intercessão. Que o Senhor leve o teu povo em paz e segurança aos seus lares, às suas famílias, aos seus trabalhos durante essa semana. Queremos que todo o culto da igreja é um culto de envio, para nós cumprirmos a grande comissão de pregar o Evangelho e fazer discípulos, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. E a igreja diz: amém, amém, amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Dá um abraço bem forte nesse teu irmão. Dá a paz do Senhor Jesus para ele. Aleluia. Sei onde estou, olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti. Sei onde estou, olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Oh, oh, oh.